duvidamos, Senhor. Só a igreja declare: Santo Espírito. Declare um pouco mais alto. Convide o Espírito para trazer clareza sobre a palavra que nós vamos ouvir. Convide o Espírito para tirar toda distração da sua mente. A adoração, louvor, não é de um grupo que está aqui em cima, é da igreja. Levante a sua voz e convide o Espírito Santo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua presença, Senhor. Obrigada pelo privilégio de estar na tua casa, louvando o teu nome, aprendendo, dando, recebendo. Obrigada, Senhor. Muitos gostariam de ter esse privilégio, não têm. E muitos desconhecem, mas é tudo o que eles precisavam e não sabem. Mas nós que sabemos, Senhor, o teu amor nos constrange. E quando estamos na tua presença, Senhor, muitas vezes nós queremos que o tempo não passe, porque a nossa carne se submete ao teu Espírito. E o Espírito Santo, Ele tem um mover diferenciado na nossa vida, porque nós dissemos à nossa carne lá em casa que é hora de adorar o Senhor. Mas que isto não seja um sentimento quando viemos à igreja, Senhor. Seja um sentimento contínuo de nos dobrarmos ao grande eu sou, nas nossas vontades, no nosso querer, nos nossos desejos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Podem sentar. Hoje é daqueles dias que se eu pudesse ficar só na adoração e o Espírito Santo ministrar, sem minha presença eu o faria. Porque o seu amor, ele é imenso, o seu amor é grande, o seu amor é incompreensível ao nosso amor. Nosso amor tem limites, o nosso amor tem... Quando a gente chega àquela fase, basta, o nosso amor tem basta. Mas o amor do Senhor, ele é diferenciado de qualquer outro amor. O amor entre irmãos, do amor entre casal. E é desse amor que eu quero falar hoje, e quero falar pouco, mas quero que o Espírito Santo ministre muito. Porque muitas vezes nós confundimos o amor de Deus com a salvação. E a salvação, naturalmente, ela vem porque a gente encontrou o nosso amor. Encontramos o nosso Senhor. Só que a verdade é que Ele é que nos encontrou. Porque Ele nos amou antes de nós sermos salvos. Então o amor de Deus, ele é independente
da salvação. Mas Ele veio para trazer salvação. Eu gostava de ler convosco, eu gostava que pusessem ali João 3,16, um dos versículos mais conhecidos e que transmite melhor o amor de Deus. E gostava de falar convosco acerca de duas palavrinhas que este versículo contém. E diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Se podem ver este versículo, o amor de Deus vem na frente, a salvação vem após. Amém? Eu gostava de falar convosco, eu disse duas palavrinhas por causa da tradução. Eu gostava que vocês se pudessem concentrar no tanto deste versículo. Talvez de todas as palavras que este versículo diz, o tanto não era das primeiras que nós iríamos escolher. E eu gostava realmente que a gente memorizasse. Acredito que é um dos versículos que quase todo mundo já memorizou. Mas quem não memorizou, memorize. Porque é ali que está a sua vida. É ali que o amor de Deus o inclui. Antes de você nascer, durante a sua gestação, após o seu nascimento e durante toda a sua vida. Este tanto lhe alcançou desde o princípio. E não há nada que você possa fazer para mudar o amor de Deus para consigo. Não há nada que eu possa fazer para lhe agradar mais ou para lhe desagradar tanto que mude o tipo de amor que Deus tem por nós. Eu lembro-me de alguns exemplos de vida que me constrangeram por causa do tipo de amor que algumas pessoas têm por alguém. Com certeza, durante a história do mundo, já alguém deu a sua vida por alguém. Eu lembro-me de uma amiga minha em que os seus irmãos estavam sempre metidos em muitas brigas. E um dia ela ouviu que depois de ele ter apanhado porrada por algum motivo, eles estavam combinando dar-lhe tanto chamboco até ele morrer. Então, ela foi ter com eles e disse: olha, eu quero me colocar no lugar do meu irmão. Talvez ela achasse por ser mulher, eles teriam misericórdia e não ia até à morte. E se vocês baterem em mim tanto quanto desejarem, vocês vão deixar os meus irmãos em paz? E depois dela falar com eles, eles disseram que sim. Então ela se dispôs. E ela apanhou tanto, ela ficou quase em coma. E ela ficou com um olho completamente danificado. Ainda foi para a África do Sul, daqui para não foi na cidade de Nampula, foi noutra cidade, e foi para a África do Sul, mas não puderam salvar o seu olho. E realmente os seus irmãos foram livres, mas ela perdeu o seu olho. Hoje ela tem um olho artificial e não vê naturalmente daquela vista. Lembra-me na minha terra, isto é, no meu país, perto de onde eu vivia, havia um lar de idosos. E a minha patroa, na altura, ia lá cortar o cabelo aos velhinhos. E havia uma história verídica naquele lar. Era um senhor que era casado com uma senhora e eles eram felizes. Mas a sua esposa contraiu Alzheimer. Alguém sabe o que é Alzheimer? Ela começou a perder, ficou com demência, ela começou a perder as suas faculdades de pensar por si própria e ela esqueceu tudo e todos, inclusive o que ele significava para ela. E ela teve que ser internada numa casa que cuida de idosos. E eu não me lembro, não quero mentir, mas mais ou menos 14 anos, aquilo que eu ouvi, aquele marido tinha perdido a esposa no sentimento dela para com ele.
Não havia história que ele pudesse contar a ela, que ela se lembrasse dele, de uma vida a dois. E ele, todos os dias, durante estes anos todos, quantos dias tem um ano? Pois, durante muitos anos, não sei hoje se ela já partiu, se ainda continua, mas este marido todos os dias ia ele dar banho e ele dar uma refeição. Todos os dias, durante vários anos. Porquê? Ele já não tinha o amor dela. Ela nem se lembrava dele e às vezes até ela era má para ele, porque ele já não significava, ela tinha perdido toda a sua raciocínio. Mas ele ia todos os dias dar-lhe banho, todos os dias ela ia lhe dar de comer, porque ele fez um compromisso quando casou com ela, de cuidar dela até à morte. E estas histórias nos constrangem e nós podemos dizer assim, será que eu ia amar desta forma? Mas ainda assim, este não é o amor do tipo de Deus, o amor incondicional. E eu gostaria que pusessem aquela música que eu pedi e pudéssemos fechar os nossos olhos. Nós costumamos ter um tempo de oração após a leitura da palavra do Senhor. Nós já lemos e nós vamos orar, nós e Deus, ouvindo um pouquinho do que esta música diz acerca deste versículo e nós. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos ouvir. Que deu o seu único filho para morrer em meu e em seu lugar. O que ele viu em nós? Nunca vi, nem haverá um amor igual ao teu. Nunca vi, nem haverá um amor como o amor do nosso Deus, incomparável, inexplicável é o seu amor. Nunca vi, nem haverá um amor igual ao teu amor de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Há tantos defeitos em mim, mas me ama mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Sabes tudo de mim, mas me ama mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus. Como Ele nos ama, como Ele nos ama. Amor que não guarda rancor, que perdoa o pecador, só amor de Deus.
acredito que se de alguma forma nós que estamos aqui sentimos falta deste amor, através do tempo de louvor, através da sua palavra, você vai se sentir mais amado, você vai se sentir mais valorizado. Não porque você tem um grande valor. Para Deus, nós temos o mesmo valor. Não existe pobres, nem ricos, nem raças, nem cores, nem casas, nem carros que definam o Senhor amar mais alguém do que o outro alguém. Por isso, falar do amor incondicional do Senhor é uma tarefa difícil para mim. E eu deixo o mais difícil para o Espírito Santo fazer entender a vocês. E eu vou falar da parte mais simples. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Acho que muitos já ouviram falar que o amor de Deus, ele tem uma palavra, não me lembro se é no grego, Pastor Xisto, é no grego, amor ágape, é no grego. Amor ágape define o tipo de amor de Deus, é um amor incondicional. Eu gostava de um ou mais valentes poder definir, se pudesse definir, o que é para si o amor incondicional. Um valente aí. Amém. É um amor que ninguém paga por nada para receber. É uma definição. Amor de Deus, amor ágape, amor incondicional. O que é para si o amor incondicional? Amor incondicional é amor do tipo de Deus que ninguém sabe, inexplicável. É um amor inexplicável, porque ele é estranho a nós. O nosso amor sempre tem limites, né? Então, gostava de mais alguém poder falar acerca do amor incondicional. Amor perfeito, incondicional independentemente das situações. Mas também não explicava por que é complexo esse amor. Podias falar um pouquinho mais alto? Amor perfeito, incondicional, que ama todos de igual modo. Esse é o amor de Deus. Quem levantou a mão aqui? Amor incondicional seria amor sem condições para dar e para receber. Amém. Mais alguém gostaria de falar do amor incondicional? Amor incondicional é aquele amor que não depende de valores para, sei lá, para exprimir. Tipo, é um amor mahala. É isso aí. O amor incondicional. Uma amiga minha definiu o amor incondicional. Ele é difícil de nós o raciocinarmos, nós termos um raciocínio exato, por isso precisamos de A, B, C, D para dar muitas opiniões e para conseguir complementar um amor tão grande. Mas uma amiga minha definiu, e muito bem, há pouco tempo, acerca de uns estudos que tivemos no passado, que o amor incondicional de Deus, ele é difícil de explicar, porque o amor incondicional do Senhor, o amor ágape, o amor do tipo de Deus, é uma decisão. Ele não é um sentimento. Para nós, o amor sempre é um sentimento. Há aqui uns meninos que andam a ter uns sentimentos por alguém. E umas meninas também. Vocês sabem o que é que eu quero dizer. Há o sentimento que nos une como marido e esposa. Há o sentimento de irmãos. Nós vamos na rua, estamos de um lado, o irmão está do outro, graça e paz. Quando a gente não vê há muito tempo, a gente dá um abraço. É o tipo de amor fraterno. Mas experimenta desiludires, ofenderes, roubares,
e teres uma atitude errada para com esses amores. Experimenta. Até pode ser perdoado a primeira vez, mas experimenta fazer 2 vezes. Tu vais ver que o amor tem limitações, tem regras entre nós. Mas o amor de Deus é um amor diferenciado. Porque quando o Senhor decidiu criar a terra, tudo o que nela há, o homem e a mulher, Ele decidiu, antes disso, nos amar. Por isso, quando Ele criou o ser humano, Ele já criou com amor. Diga lá para o seu irmão, vê como tu és bonito. Deus fez-te perfeito. Você foi criado com amor. Agora, como é que você já disse tantas vezes quando está sozinho, quando está triste, ninguém me ama? Quem é que já disse ninguém me ama? Em alguma altura da sua vida? Então a gente, afinal, éramos ignorantes acerca do amor de Deus. Porque os amores desta terra, eles têm medida, eles têm regras. O amor que existe entre nós tem uma determinada conduta. Mas o amor com que o Senhor nos amou, desde antes da fundação do mundo, Ele não tem uma regra. Ele chama-se incondicional. Não há nada que você possa fazer para Deus o amar mais, nada de bom, nem há nada de mal que você possa fazer para Deus o amar menos. Sabia disso? Nós levamos a vida, quando nós conhecemos Jesus, pelo menos pela experiência que eu tenho com jovens, quando a gente andamos mais direitinhos, sentimos que o Senhor nos ama mais e a gente ama mais o Senhor. Quando a gente descarrila do caminho e sabemos que não andamos a fazer coisas certas, nós, na nossa cabeça, o amor de Deus já mudou para conosco. Mesmo que você não diga, é assim que você pensa. Eu lembro-me de uma irmã que está aqui neste lugar, mas não vou dizer o nome, que esteve à morte. Muitos dias ali num semicoma num hospital, nem para falar, nem para nada. E a única coisa que ela se lembra nos primeiros dias é que havia irmãos que iam lá orar ao hospital. E a coisa que mais lhe impactou foi, afinal, os irmãos me amam. O amor vai te impactar sempre, sempre, uns para com os outros. Mas o amor de Deus para consigo e para comigo e para com o mundo, como diz de novo ali, porque Deus amou o mundo de tal maneira, tanto, que deu o seu Filho, deu o seu melhor por nós, que eu considero-me o pior. Como é que a gente se pode comparar com o seu filho? Deu o seu melhor pelo pior. Não tem como tu entenderes isso. Não tem como tu pensar, a tua filha é parte do teu melhor. Como é que tu vais dar a tua filha por um violador e criares um violador e entregares a tua filha? Não é possível. Mas sabe, Deus fez isso conosco. Entregou o melhor pelo pior. E não há nada que você possa fazer para mudar o amor de Deus por si. Porque o Senhor não lhe ama mais porque você é bom, porque você faz boas obras, porque você anda no bom caminho. E Deus não o ama menos porque você anda num mau caminho. O amor de Deus é. E o amor de Deus é diferenciado. E nós nos diferenciamos às vezes na nossa vida porque experimentamos o grande amor de Deus. Por causa de experimentarmos o grande amor de Deus, nós temos testemunhos e testemunhos para dar, porque Ele ousou partilhar conosco parte deste amor. Só que é momentâneo, porque nós somos falhos. Nós
hoje amamos, fazemos o bem, mas se essa pessoa nos trai, o nosso amor muda até com o amor de Deus na nossa vida. Verdade ou mentira? Nós temos um senso de juízo e de justiça rápido, não tanto para conosco, mais para com os outros. Mas ele parece que se atravessa à frente do nosso olhar, atravessa-se à frente do nosso raciocínio de pensar, espera lá, deixa-me primeiro ir orar antes de tomar alguma decisão. Muitas vezes não. Nós já estamos na decisão, porque aquele senso de juízo, o senso de justiça, ele vai logo na frente. A gente nunca vai lembrar, quando alguém nos faz uma coisa errada, da misericórdia que o Senhor teve conosco quando nos alcançou. A gente vai sempre lembrar, aquela pessoa já sabe, está a fazer mal de propósito, já sabe, o nosso juízo já está na frente. E o grande amor de Deus sempre impactou a minha vida e creio que impactou a vossa vida. E foi das coisas mais maravilhosas que eu encontrei. Os jovens que já estudaram comigo sabem. É como é que há alguém que me pode amar mais que a minha mãe e que o meu pai. No meu prisma, mesmo quando zangam, mesmo quando também apanhei, né? Quando apanhava, eu sabia que eles me amavam e nunca me iam pôr na rua. Iam sempre cuidar de mim. Podia não ter uma certa comida, mas tinha outra. Para mim era o amor incondicional e para mim foi extraordinário descobrir que Deus me ama para lá dos meus pais. Sem condições, com todos os defeitos, com todas as qualidades. O Senhor nos ama e nada podemos fazer para mudar o grande amor de Deus. Muitas vezes nós temos dificuldade de pregar só acerca deste amor, porque achamos, e eu também já pensei, dependendo dos dias também já pensei, porque se a gente só falar do amor, o povo tem a tendência, nós seres humanos, de andarmos como a gente quer e lhe apetece, porque Deus me ama. Não, meus irmãos, isto não é o evangelho da graça e ponto. Não é assim. Porque se eu ouço acerca do grande amor de Deus incondicional e levo a minha vida como se eu não soubesse, um dia darei contas a Deus. Esta é uma responsabilidade pessoal de cada um. Saiba que o Senhor lhe ama sem condições. Antes de você nascer, durante a sua gestação, durante o seu nascimento, durante a sua vida, você é amado com amor incondicional. E saiba, quando você pensa que ninguém me ama, está mentindo a si própria e dando uma porta aberta para que Satanás mine a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, a sua maneira de lidar com a sua família, com os seus amigos, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Porque Deus lhe ama sem condições. Você precisa saber que é amado do Pai. Você é uma pessoa importante. Diz a palavra do Senhor que Ele deu o melhor por si e por mim. O melhor. Amém? Então vamos ler um pouquinho da palavra do Senhor para que não seja só palavras, né? E vamos, depois de ler João 3,16, vamos ler Jeremias 31, 3, a parte B. Alguém pode muitas vezes dizer, quando eu andei nos caminhos de Deus, ou quando eu andei a fazer as coisas bem, ou quando eu era criança, era santo, Deus me amou. Mas muitas vezes, por causa do estilo de vida duplo, né? Sabe o que é vida dupla? É santos ao pé dos pais, santos ao pé dos maridos, das esposas, santos na igreja, santos no trabalho, mas há um lugar onde a gente faz o que não deve. E muitas vezes a gente pode pensar, será que o amor de Deus está comigo, mesmo quando eu vou a esses lugares?
mesmo quando eu estou falando coisas que eu não devo, mesmo quando a minha mente está pensando errado, mesmo quando eu estou namorando e tendo relações sexuais ilícitas, porque você não é casado, será que Deus me ama da mesma maneira? Será que se eu tiro coisas que não são minhas, com o nome rotulado roubar, será que Deus me ama da mesma maneira? Quanto tempo o amor de Deus, este tipo de amor incondicional, dura? Diz em Jeremias 31:3, diz assim a palavra do Senhor, a parte B: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. A palavra do Senhor nos ensina que o amor de Deus é a essência da pessoa que Deus é. Deus não tem princípio nem fim. Apesar de para nós humanos, como temos limitações, é o princípio e o fim. Mas Ele é de eternidade em eternidade. Ele é eterno, não tem fim. Logo, o tipo de amor que Deus te ama é o mesmo tipo de pessoa que Deus é, eterna. Não há nada que tu possas fazer para melhorar o amor de Deus por ti. Não há nada que tu possas fazer para Deus te amar menos. Amém? Amém? Você compreende isto que eu estou-lhe a dizer? Diga: Deus me ama com o tipo de amor dele, que é eterno. Nada fiz para merecer, mas Ele me amou desde a fundação do mundo e tem planos para mim. Amém? Então, quanto tempo dura este amor? Uma eternidade. Com amor eterno eu te amei. Diga: Deus me amou e vai me amar eternamente. Diga. Seus ouvidos precisam ouvir isso para que venha ao seu coração nos momentos difíceis, como uma certeza, como uma verdade. Está escrito, amém? Diz assim, que o amor de Deus, ele não tem condições. Por isso que eu digo que às vezes a gente confunde a salvação com o amor. Há uma condição para sermos salvos, é nos arrependermos dos nossos pecados e entregar a nossa vida, o nosso coração a Cristo. Amém? Mas para sermos amados, não há condição. Quer tu queiras, quer tu não queiras, és amado pelo Senhor. Amém? Então não tem condições. O amor de Deus não é emocional, é realmente uma decisão. Uma decisão. Ele decidiu. É por isso que o casamento é baseado numa instituição perfeita que Deus criou e diz que até que a morte os separe. Quando a gente ama, ama para sempre. É uma decisão. Porque se você estiver baseado só numa emoção, há dias que a sua emoção está lá em cima e há dias que até se puder não ver a pessoa, naquele dia não vai ver. Porque pelo menos não discute. É verdade ou mentira, casais? As emoções são assim, mas as decisões não. As decisões, diz assim na palavra do Senhor, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Portanto, vai ter que pedir perdão, vai ter que perdoar, vai ter que dizer, epá, não gostei, mas eu não me vou deitar desta forma. Então estas são condições do casamento. Mas mesmo que você se deite zangado com o Senhor, o seu amor vai alcançar a sua vida, porque Ele o ama sem condições. Amém? Então, em Efésios 3:19, vamos abrir. Efésios 3:19. Também diz que, apesar de eu estar aqui a gastar o seu tempo e o meu tempo falando do grande amor de Deus, do amor ágape, do amor incondicional, diz a palavra do Senhor o quê? E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento.
para que sejais cheios de toda a plenitude. Nós devemos trabalhar todo o tempo para conhecer o quanto Deus nos ama. Mas Ele excede o nosso entendimento. Há uma parte do amor de Deus que você não compreende, nem eu. É por isso que muitas vezes a gente anda tristes, achamos que não somos amados, achamos que Deus não está connosco, porque muitas vezes a gente baseia-se que Deus está connosco se a vida nos corre bem. Verdade ou mentira? Quando a coisa não corre bem, Deus não me ouve. Deus hoje não está comigo, porque eu ontem andei a fazer aquela coisa errada. O amor de Deus não se baseia naquilo que tu fazes ou deixas de fazer. Seja para o amar mais ou para o amar menos. Seja para lhe virares as costas ou se jejuas e oras e adoras a Ele todo o dia. O amor de Deus é inconfundível. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é uma decisão que o Pai teve por cada um de nós. Amém? Então, nada podemos fazer para alterar. O ser humano, ele é... Ai, agora faltou uma palavra. Sabe quando você faz uma coisa para ganhar outra? Está a jogar ali. Interesseiro. Ainda queria outra palavra. Interesseiro. A gente muitas vezes ilude. Deus não se deixa enganar. Ele nos conhece perfeitamente. Ele sabe tudo o que nós pensamos. Ele está em todo lugar que a nossa planta do pé vai, Ele também vai. Porque o amor de Deus te alcança. E eu não estou a dizer isto para você porque estamos na igreja. Deus amou o quê? João 3,16. Mundo. Sabe aquelas pessoas lá fora? Deus também ama da mesma maneira. Sabe aqueles que são bombistas? Deus também os ama. Aqueles que estão rotulados como os que roubam, os pedófilos, os que matam outras, Deus também os ama. Aquelas pessoas que seguem deuses de pau e de pedra, também Deus os ama da mesma maneira, nem mais nem menos. Por isso, muitas vezes a gente canta, eu gosto muito de uma música que diz, que amor é este, que amor é este, que eu não entendo, que conquistou o meu coração, como quem diz, eu não fiz nada para te alcançar, mas tu me trouxeste e tu me conquistaste. Que amor é este? Eu que estava tão longe, como é que Ele me alcança? Então, a palavra do Senhor nos confere que nós devemos buscar, entender e conhecer mais este amor, mas Ele excede o nosso entendimento. Ele é muito maior, Ele é muito mais amplo do que você pode imaginar. Aquilo que nós conhecemos do amor de Deus é uma parte, porque nós nunca vamos conseguir alcançar a totalidade do quanto Deus nos ama. Então, o amor de Deus, ele não precisa de uma química, né? Às vezes os jovens, quando chegam ao pé, dizem, há ali uma química entre mim e ela, e eu acho que é a pessoa certa. O amor de Deus não há químicas. Ele nos ama assim mesmo, sem químicas. O amor de Deus também não precisa de afinidade, porque eu fui alcançada, eu não fiz nada para ir conhecer o amor de Deus, eu fui alcançada. Então não foi porque a minha afinidade eu encontrei porque Ele estava à minha espera. O amor de Deus espera cada um de nós, espera o dia de cada um lá fora o encontrar esse amor que já existe. E o amor de Deus também, Ele não tem um sentimento, isto é, Ele não precisa que eu lhe ame para Ele me amar. Ele me amou primeiro. Sempre Ele nos ama primeiro. Amém? Vamos a Romanos 5.
Romanos 5, 7 e 8. Diz assim, Romanos 5, 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe, Jesus morreu numa cruz, não como esta, uma cruz mais pesada, uma cruz mais feia, uma cruz onde se situava no lugar maldito, aquele lugar que ninguém queria ir. Aquele lugar que, se Jesus viesse à terra, nós nunca queríamos que ele pisasse. Era um lugar de caveira, um lugar de morte, um lugar de mau cheiro, era um lugar de maldição. Só os piores eram mortos na cruz. Havia muito tipo de morte, mas a morte da cruz era a morte mais maldita que existia ao de cima da terra. Se você for lá na net ou Google pesquisar morte por crucificação, você vai ficar mal disposto. Uma vez eu queria estudar um pouquinho mais acerca da morte por crucificação, e eu pedi a uma amiga para me imprimir o que dizia lá. Era grosso. Eram muitas páginas. Ao longo da história, a história da cruz foi sempre uma história maldita. E sabe, nós devemos ter entendimento quando nós carregamos aqui num fio uma cruz, quando nós colocamos uma cruz, deve ser sempre para a gente se lembrar do quanto Deus nos amou. O quanto Deus nos amou, que foi a um lugar maldito e se fez maldito em nosso lugar. Então esta cruz não é para ser bonitinho, não é um lugar, um símbolo do cristianismo, porque uma cruz é bonita, não. Uma cruz nunca é bonita. Há cruzes cravadas, diamantes, em brincos, em fios. Há cruzes de ouro, há cruzes de prata. Mas isso faz-nos muitas vezes um fraco e errado entendimento acerca da cruz. Ela é valiosa por causa de Jesus. Ela não é valiosa em si. Ela é um lugar de maldição. É um lugar maldito que Jesus foi lá morrer por causa de ti e de mim, dos nossos pecados, para nos salvar. Amém? Então, cuidado com o quanto você venera a cruz. Cuidado, porque muitas vezes a gente olha para a cruz, é um lugar de respeito, e a gente não entende o que é que ela significa. Ela significa o lugar que nós merecíamos e que Jesus foi lá. Mas a cruz é para nos lembrar de Jesus. A cruz em si, ela é um lugar de maldição. E se você ler muito acerca da crucificação ao longo dos séculos, onde foi usada esta morte de cruz, você vai entender que a cruz não é um lugar bonito, é um lugar horrendo, é um lugar maldito. E foi lá que o nosso amado Jesus, por causa de Deus nos amar de tal maneira, Ele mandou o melhor para o lugar mais maldito, para tu hoje teres vida, para teres paz, para teres alegria, para saberes que Deus te ama. O homem é tão casmurro que ele não entendeu de outra forma, porque desde o início do mundo que Ele nos ama e se quer relacionar conosco, mas nós escolhemos o outro lado e nos afastamos de Deus. Diz a palavra do Senhor que ao longo dos séculos havia cidades, nomeadamente Sodoma, Gomorra, Nínive,
onde era uma depravação humana, como nós hoje estamos a ver em muitos lugares, ainda sabendo que Jesus veio para te trazer o grande amor de Deus e abrir a porta para que tu tenhas um relacionamento com o Pai, ainda assim continua-se a pregar em milhares de igrejas no mundo inteiro e há resistência ao amor de Deus, este amor incondicional que te ama. Eu lembro-me de um médico que quando estudava, ele não era cristão, ele não proferia nenhuma religião. E ele, quando abria o ser humano para estudar, porque teve muitos estudos acerca da anatomia, ele dizia, tem que haver algo superior. O homem é perfeito demais para ser obra do acaso, para vir de uma explosão, para vir de um macaco, como tantos burros, desculpem, ao longo dos anos acham. Nós somos perfeitos porque o nosso Deus é perfeito. Amém? E somos nós próprios que estragamos muitas vezes essa perfeição. Nós é que estragamos. Quando vamos ao médico, se tem colesterol alto, é porque anda a comer muita coisa errada. Se faz isto, é porque muitas vezes nós estragamos essa perfeição. Mas ainda assim, nosso Deus é Deus de milagre. E às vezes a gente estraga, mas o Senhor coloca no lugar. Por causa da sua grande e eterna misericórdia. Então Deus provou o seu amor para conosco antes de nós conhecermos Jesus, levando Jesus à cruz, sem saber se a gente um dia decidir, eu quero esse amor, eu aceito esse amor. Já viu quantos anos? Deus andou atrás de mim, então, amando a minha vida 14 anos, porque eu só conheci o amor de Deus com 14 anos. Como Deus é paciente. E você? Quantos anos Deus andou atrás de si? Uns mais, outros menos. Outros dizem assim, já nasci nos bancos da escola dominical. Outros dizem, mas ainda assim muitas vezes viram as costas a este grande amor. Este grande amor, ela é peça do puzzle que falta na vida de todo e qualquer ser humano. Porque riqueza não preenche, drogas não preenche, prostituição não preenche, casas não preenche, dinheiro no banco não preenche. Bem usadas as coisas é bênção, mas a peça do puzzle do amor de Deus está lá por preencher. Sabe porquê? Porque tem que ser uma decisão. Deus não fez robôs. Deus fez pessoas com raciocínio, criaturas, ser humano, que mesmo tendo nascido e crescido na igreja, mesmo assim, um dia têm que decidir, eu aceito que Jesus morreu por mim naquela cruz, eu me arrependo dos meus pecados, eu entrego a minha vida ao Deus do amor, ao Senhor Todo-Poderoso. E eu decido segui-lo por toda a minha vida, porque não há nada melhor do que estar em sua presença. Há coisa melhor do que a presença de Deus? Não há, não existe nada melhor. E a palavra do Senhor ainda nos diz em João, e já estou a terminar, João 17:3. Desculpa, João 17:26, desculpem. João 17:26 diz assim a palavra do Senhor: já passando pela cruz e já estando a conhecer o amor de Deus através de Jesus, diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome. Ele estava orando ao Pai. Isto foi a última parte da oração de Jesus antes de ser preso para ser condenado e crucificado. O último parte que ele falou com o Pai, ele disse: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, porque ele ainda ia ser crucificado e ele ainda ia mostrar o amor de Deus através da entrega total, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles
esteja. Eu vou repetir. Jesus disse ao Pai as últimas palavras da sua oração antes da sua prisão, momentos, não dias, momentos antes da sua prisão. Ele disse: eu, Pai, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu esteja neles. O amor de Deus, o amor incondicional, que vai até à morte e morte de cruz. Ainda que nós sorrimos porque sabemos que Jesus não ficou lá e ao terceiro dia ressuscitou. E por isso Ele ainda hoje vive na nossa vida. Ainda hoje Ele faz milagres na nossa vida. Ainda hoje Ele se mostra a sua eterna misericórdia, a sua presença na nossa vida. Por causa da sua morte da cruz. Quantos já foram sarados de doenças? Pela fé. Os médicos estão cá para nos ajudar. Mas muitos, ponha lá as mãos no ar. Devíamos ter uma foto. Muitos que estão aqui já foram sarados de doenças por causa da sua fé no Cristo que derramou o seu sangue precioso naquela cruz para que nós fôssemos alvos de cura. Amém? Amém. Em João 17:13, e agora é que eu estou a terminar, diz assim a palavra do Senhor: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém? Então, Deus nos ama sem condições. Mas porque nós não compreendemos isso, Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para mostrar o quanto Ele nos ama. Para quê? Vamos ler de novo. João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém? Então, para que nós possamos entregar a nossa vida a Cristo, Cristo abre a porta para que a gente conheça Deus Pai. E assim tenhamos a vida eterna. Então, se você não compreende o grande amor de Deus, dificilmente você vai compreender a sua salvação. Facilmente você vai duvidar se eu sou salvo ou não sou salvo, porque ainda não compreendeu o amor de Deus. Talvez você só fez parte de um ritual de vir à frente, entregar a sua vida a Cristo, mas ainda não compreendeu porque é que entregou a vida a Cristo. Porque Deus lhe amou desde o princípio. E eu conheço uma amiga que diz assim: como eu perdi na minha vida tanto tempo sem conhecer o amor de Deus. Eu pensava que seguia o certo, eu pensava que conhecia Deus, mas eu desconhecia o amor incondicional, o amor que eu não preciso fazer nada para o receber. O amor de Deus, você não precisa fazer nada, mas você precisa conhecer para saber que é amado, e isso muda tudo na sua vida. Amém? Na minha vida mudou tudo quando eu entendi que era amada por Deus mais do que por qualquer outra pessoa, inclusive a família. Mudou tudo. E o final de tudo isto é para que a gente aceite Cristo, tenha um relacionamento com Deus Pai, que é o que Ele mais deseja de cada um de nós, é relacionamento, tempo, leitura da palavra, adoração, louvor, conversar com Ele, contar tudo para Ele. Os homens, tenham muita atenção a esta palavra, porque os homens falam pouco dos seus sentimentos, falam pouco daquilo que se passa, são mais confusos porque falam pouco. As mulheres são mais confusas porque falam muito. É o contrário. As mulheres são mais confusas porque falam muito, mas os homens muitas vezes não têm tudo certinho aqui na cabeça e passam-se rapidamente porque falam pouco com o pai.
Se as coisas não estão a andar bem, é porque precisas falar com o Pai. E não vale a pena pensar, já o Senhor já conhece tudo o que eu penso, Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer saber o que está aí no teu coração. Como diziam a semana passada, tão bonitinho ver jovens homens chorar na presença de Deus, porque é mais raro um homem abrir o seu coração para o Senhor. Então, não quero que venham à frente, mas alguém que tem sentido pouco o amor de Deus, saiba que não é porque Deus não o ama ou ama menos do que a mim, a qualquer outra pessoa. É porque muitas vezes a gente desconhece que nós não precisamos fazer nada para que o Senhor nos ame. Eu quero que fiquem de pé, pessoas que precisam que o Senhor derrame deste amor de uma maneira mais intensa na sua vida, agora que compreenderam que não precisam fazer nada, são amados por Deus. Fiquem de pé aquelas pessoas que têm, muitas vezes, duvidado do amor de Deus, desejado o amor de Deus na sua vida. Se ninguém ficar de pé, eu fico feliz também, porque é sinal que todos sentem o amor de Deus na sua vida. Mas eu sei que existem muitas pessoas que se sentem tão sozinhas. Tão sozinhas. Em muitos dias, vocês podem fechar os vossos olhos? Amém. Há tantos dias que muitas vezes vocês estão rodeados de gente, mas estão sozinhos. Há muitos dias que a nosso coração, ele sente um vazio, mas a gente conhece a Deus, porque nós não temos dado lugar ao amor de Deus, Deus entrar. Então fique de pé e eu quero orar por si. Amém? Eu não vou insistir, porque graças a Deus aqui todo mundo está a entender o que eu estou a dizer. Amém? Mas Deus está vendo. Quantas vezes você já se sentiu sozinho? Deus está vendo. Quantas vezes você já questionou? Você muitas vezes questionou o amor de Deus por causa da maneira que é tratado